vamos retomar o nosso curso, né, de ferramentas avançadas de bibliometria. Né? Primeira parte a gente abordou, digamos assim, mais a parte qualitativa, mais a parte da organização, né, do levantamento das informações importantes para a bibliometria. Falamos também sobre as identificações dos gaps. E nós entramos um pouco no VOS, né, falando sobre a criação de mapas, em que são usados, né, os termos, as palavras para serem ranqueadas. Um detalhe importante também, que eu esqueci de falar para vocês, dentro do VOS, para se chegar nessas... Nossa, perdi errado. Está a luzinha onde? Para nós chegarmos aqui nessas palavras, o VOS ele tem uma programação em que são excluídos automaticamente os pronomes, artigos. Então ele consegue fazer, né, essa triagem para deixar apenas pronome, substantivo e advérbio, né? Então ele consegue fazer essa leitura, né? E aparece mais os significados importantes das palavras, né? Com essa triagem. Mas para fazer isso só se pode incluir os papers em inglês, porque aí teria base de dados que suportasse, né, uma leitura de tantos elementos e fazer essa exclusão sistêmica. Bom, agora a gente vai virar a página definitivamente e vamos começar. Mas só um ponto que eu lembrei, para não perder a oportunidade. Aquele mapa da ligação das palavras, você consegue perceber uma seguinte situação. Imagina só que você tem uma palavra, mas por favor, na frente, uma palavra, no meu caso aqui, ó, Industry 4.0, vai como principal. E eu observei no meu mapa que tinha uma ligação forte com uma palavra que era Smart Manufacturing. E aquilo me intrigou, porque nos meus artigos eu pesquisei por título, onde o título era Indústria 4.0. Eu comecei a me questionar, será que tem muita gente falando que isso aqui, Smart Manufacturing, é Indústria 4.0? E no título do artigo o cara coloca Smart Manufacturing e não coloca Indústria 4.0? Bingo, não é que aconteceu isso? Aí eu comecei a colocar no meu filtro de título na Scopus, Indústria 4.0 e Smart Manufacturing. Depois descobri outras palavras, ou seja, aquele mapa me deu um indicativo de que eu estava indo num caminho errado, procurando artigos onde o título era Indústria 4.0, quando na verdade tem que ser Indústria 4.0 e Smart Manufacturing, e Intelligent Factory, tem outras palavras correlatas, que são sinônimo hoje em dia de Indústria 4.0. Estava me lascando, e só percebi isso no mapa, quando ele mostrou que Smart Manufacturing tem uma relação muito forte com a Indústria 4.0. Moral da história, esses mapas também ajudam a gente a uma correção no estudo bibliométrico. Só para compartilhar. É verdade, é verdade. Pessoal, assim, essa questão, né, da gente descobrir os termos, os elementos, isso demanda... Essa questão de namorada... Não, desculpa, eu falei, estou errando a ordem. Essa questão da gente descobrir, né, a importância das palavras fundamentais, elementares dos artigos, requer um namoro com os artigos, né? A gente tem que... e também não é de uma hora para outra que isso surge, né? A gente começa a analisar, começa a estudar, começa a ver, e essa repetição faz com que a gente comece a enxergar, né, as entrelinhas, como o Sérgio comentou, né? Bom, vamos a outro mundo agora. A gente vai partir, né, para o SciMatch, que é uma ferramenta muito especial que a gente tem utilizado nas nossas pesquisas, que nos permite achados interessantes que nós podemos inferir mais análises, né? Pessoal, percebam
né, que a gente faz tudo isso para justificar a pesquisa, né, para aprimorar o conhecimento do estado da arte, mas também a gente faz isso para render formas de enxergar o nosso tema de pesquisa para gerar comentários. Não é fácil a gente criar assunto, não é fácil a gente conseguir ter objetos, elementos para que a gente consiga fazer um material rico, né? E essas ferramentas nos ajudam a ter essa clarividência, né? E também proporciona... E até gerar novos papers, né? Gerar outros papers diversos relacionados ao estudo bibliométrico. Exatamente. Né? Então, matéria-prima. Matéria-prima, isso. Né? O professor sempre comenta, né, que a gente tem que fazer dos nossos estudos, né, um bagaço de cano. Né? A gente passa uma vez, depois, né, volta o bagaço, né, para a gente extrair o máximo possível, para a gente otimizar aquele nosso tema de pesquisa. Né? Alguém mexeu aqui com o SciMet, pessoal? Quem já teve oportunidade? Vocês? Você já mexeu? Já? Vocês dois? Carlão? Dani, você já mexeu? O SciMet, pessoal, ele tem uma questão da intervenção do pesquisador na alimentação das informações. O VOS-View, ele é totalmente travado. Para a gente conseguir manipulá-lo, a gente tem que abrir a programação para fazer lá umas adaptações, né? Mas isso é uma gambiarra, digamos assim, não é? Porque a gente acaba mexendo nas informações. O SciMet não. O SciMet, nós temos mais poder de intervenção, ou seja, se nós não fizermos uma boa interpretação, se nós não conhecermos a fundo o tema de pesquisa, vai dar ruim. A gente não vai conseguir ter, né, respostas objetivas. Então é uma fase da utilização do SciMet em que o pesquisador tem mais maturidade sobre o assunto, né, e a partir dessa maturidade consiga manipular as informações com mais competência. E essa manipulação acontece por interfaces, são bem amigáveis, onde você vai construindo a lógica na qual ele vai gerar os resultados depois. E o que o Max falou, né? Para construir essa lógica, tem que conhecer o tema, ter maturidade sobre o tema, que a gente vai ver agora. Exatamente. O surgimento do software, pessoal, foi por volta de 2010, 2011, né? Que uma pesquisadora, né, chamada Gu, ela, digamos assim, ela colocou vários programas, vários sistemas, né, de algoritmos, conseguiu juntar as linguagens de programação e construiu esse software a partir dessa mistureba, né, utilizando bons elementos de cada um dos softwares, né, para essa manipulação. Mais um adendo, essa Google, essa pesquisadora, ela escreveu vários artigos que são base para esse software. Então, por trás desse software tem um algoritmo bem sofisticado, que usa conceitos que o Max vai passar, de centralidade e densidade. Esses conceitos estão num artigo científico que ela lançou anos atrás, e muitas pessoas depois trabalharam em cima desse material. Então tem todo um conceito científico desse algoritmo na internet, nesses papers que ela produziu, ligado à densidade e centralidade que a gente vai ver daqui a pouco. Exatamente. Então, para realizar essa pesquisa, pessoal, o que é fundamental para a realização da pesquisa mediante o SciMet, né, são, né, as extrações das informações das bases de dados, né, para a partir disso nós podemos fazer aí as manipulações, né, e a contribuição para a pesquisa é demonstrar, né, para o pesquisador, para poder utilizar esse material e construir o seu artigo, mostrando quais são os
dos temas mais relevantes de pesquisa dentro daquele campo, né? Assim como mostrar também os possíveis campos que estão morrendo dentro do campo científico. Pessoal, a gente tem percebido, até diante das nossas necessidades, em que eu comentei com vocês no primeiro momento, né? Eu falei para vocês que meu tema está prestes a morrer, né? É muito triste a gente estar numa situação dessa. A gente perde as expectativas, né? Aquela coisa, a gente tem uma doença terminal, né? Poxa, né? Então, para isso, pessoal, o que a gente pode fazer para mitigar esse sofrimento? Já que eu sei que o meu campo científico não vai ser mais interessante para publicar, o que eu tenho que começar a fazer estrategicamente? Eu tenho que buscar temas dentro da gestão de resíduos sólidos com potencial de crescimento. Quando eu faço isso, né? Quando eu consigo vislumbrar os temas que existem dentro de resíduos sólidos e identifico aqueles temas com potencial de crescimento, aí começa a ficar mais tranquilo. Resíduos sólidos vai morrer? Vai, mas onde eu posso explorar? Eu posso explorar tratamento de resíduos, isso está em alta. Eu posso explorar a energia a partir dos resíduos, isso está em alta. Eu posso explorar economia de resíduos. Esses são temas que estão com relevância científica muito bem comprovada. Mas o que não interessa mais para a ciência? Não interessa mais para a ciência em termos de resíduos sólidos, que está apresentando um decaimento significativo, né? É a parte de reciclagem, entendimento sobre os aterros, né? Eu achei interessante, eu verifiquei essa informação, mas a questão da saúde vinculada a resíduos aparentemente tem perdido a importância, né? A identificação de alguns elementos também de resíduos também estão perdendo força, né? Mas por que a gente pode chegar a essas conclusões? Por conta de um excesso de publicações diante desses temas. Saturação do tema, né? Saturação do tema. Saturação do tema, é o termo técnico. Exatamente. Então a gente tem que se ligar para cair fora, né, e conseguirmos salvar a nossa. Então, na verdade, que era uma notícia triste para ele, virou uma oportunidade. Então, no primeiro momento ele ficou chateado, ficou triste, mas ele conseguiu enxergar oportunidades nesse contexto. Esse é o objetivo, achar lacunas onde a gente possa entrar. Exatamente, para eu desanimar com a minha pesquisa. E você tem em contrapartida da saturação, você tem aqueles temas que, apesar de ter poucos, é porque eles não placaram, né? Uhum. Justamente. É verdade. Mas também tem, isso é interessante, Vinícius, também tem casos em que o campo de pesquisa ele é explorado, mas mesmo sendo explorado, ele está em alta. Então, o que determina a questão da saturação além da questão de ter muitas publicações, é a questão daqueles trabalhos já serem suficientes para resolver os problemas daquela área. O esgotamento do tema, eventualmente. Oi? O esgotamento do tema. O esgotamento do tema, mas tem alguns casos que mesmo publicando pra caramba, ainda você precisa ter mais estudos para conseguir achar as soluções, né? Então, por exemplo, tratamento de resíduos, né? Conversa chata, né? Quando a gente entra no tema específico, né? Mas quando a gente fala de tratamento de resíduos, né? A gente tem muitos embates em relação a quais procedimentos que se utilizam, né? Então, em alguma cidade que tenha pouco espaço, o pessoal gosta de explorar mais a questão dos tratamentos térmicos, porque você bota tudo lá para fazer um tratamento térmico, queima e consegue otimizar o espaço, né? Então se tem esse conflito partindo do princípio que muitas cidades estão sendo instauradas, né? Então a questão do tempo do espaço começa a ficar escasso. Então por isso que é um dos argumentos que o tratamento ainda está em voga. Pessoal, falando para vocês aqui como a gente vai fazer a extração dos dados, né? A gente
colocar aqui a Scopus, que é a base que a gente tem mais trabalho. Scopus hoje, turma, Engenharias 3, ela é a que mais apresenta resultados. Pelo que nós vemos, assim,